Sejam todos bem-vindos para mais esta aula do Instituto da Ala São Bento do Sul e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje, como designação, nós estudaremos a Epístola aos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 7. Eu sei que é um pouquinho mais extensa do que a designação do Vem e Segue-me, mas é porque até o capítulo 7 vocês vão ver que o autor expressa uma ideia completa. Então, veremos do capítulo 1 ao capítulo 7. E é desta epístola que nós temos aí a poderosa ideia de que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, oferecendo intercessão por toda a humanidade, conectando a humanidade a Deus. E a ideia de que Jesus é o supremo sacrifício, cuja morte provê reconciliação entre a humanidade e Deus. São conceitos básicos do cristianismo e compõem o fundamento deste sistema religioso. Pode ser um livro de difícil entendimento se não temos um background, principalmente um background do sistema sacrificial da época. E quanto mais se estuda a Epístola de Paulo aos Hebreus, mais se tem certeza de três coisas. 1. Não é uma epístola. 2. Não foi escrita por Paulo. E 3. Não foi escrita aos Hebreus. Esse é um ditado comum entre os estudiosos da Epístola de Hebreus. Há muito que não se sabe sobre essa epístola. Então vamos lá. O primeiro problema é com a autoria. O texto real da Epístola de Hebreus é totalmente anônimo. A tradição o associou a Paulo. Até o título foi adicionado ao texto posteriormente. Diferente das epístolas anteriores de Paulo, que identificava a autoria, esta é totalmente anônima. Essa tradição de aceitá-lo como autor parece ter surgido nos séculos 2 ou 3 depois de Cristo. Não há nenhuma evidência concreta para isso. O vocabulário, a escrita e os temas são diferentes dos usados por Paulo. Enquanto Paulo tinha uma ideia de que o Evangelho de Cristo abraçava todas as coisas, como uma tenda alargada e abrigando todas as tradições, tendo em mente o judaísmo, o livro de Hebreus segue na contramão. Se Cristo é o novo, deve-se abandonar o velho, não se confiando nos sistemas de adoração antigos. Lembrem-se da confusão que foi inserir Hebreus em nosso cânone. Foram organizados de acordo com a extensão, das maiores às menores. E os compiladores não sabiam onde colocar Hebreus, e ela ficou no final, depois da epístola mais curta de Paulo, que é Filemon. Orígenes dizia que somente Deus sabia a autoria de Hebreus. Outras teorias apontam Barnabé como autor e Apolo de Alexandria, outro autor. Nenhuma destas possibilidades está excluída à luz do conhecimento que temos hoje. Por isso, nos referiremos como o autor de Hebreus e não Paulo, como se referiu o elder Jeffrey R. Holland em seu discurso Tomorrow the Lord will do wonders among you, de abril de 2016. Se ele escreveu ou não, não nos interessa muito, cabendo a nós nos refestelar nas doutrinas ricas apresentadas neste livro. Foi escrita nos anos 60 depois de Cristo, o fim da vida de Paulo, mas também seria possível ter sido escrita nos anos 90 depois de Cristo. Um dos últimos livros a serem escritos do Novo Testamento. Essas datas seriam importantes para a forma como nós lemos o livro. Por exemplo, o Templo de Jerusalém
ainda estava de pé? Ele foi destruído em 70 depois de Cristo. O ponto do livro é dizer que nós não necessitamos mais daquela mediação do sumo sacerdote e dos sacrifícios, porque agora temos a Jesus Cristo. Então, ou ele tentava convencer a audiência de que a frequência àquele templo para participar dos rituais não era mais necessária, ou tentava convencer que não havia necessidade de reconstrução daquele templo. Não sabemos qual era a audiência deste livro, deste escrito. O título só vem porque esta audiência parece ter conexão ou se sentir fortemente atrelada às tradições da lei mosaica. Não se parece em nada com uma epístola. Parece-se mais com um sermão, uma homilia. E o que é uma homilia? É uma pregação do Evangelho, uma explicação da leitura dada em forma de discurso. Então, talvez foi até feito em uma sinagoga e posteriormente circulou como uma epístola. Como santos dos últimos dias, nós tendemos a pensar em termos de terceiro nefe, quando o Senhor ordena que parem os sacrifícios, ou seja, um corte cirúrgico, limpo, preciso. Enquanto que no velho mundo não foi assim. Foi um processo gradual de suplantação do judaísmo. Eles ainda cumpriam todos os requisitos do sistema judaico. O livro de Hebreus tenta fazer este corte limpo, cirúrgico e preciso que vemos no livro de Mórmon. Então, por que nós temos templos hoje? Os templos de hoje realizam ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, diferente daquela época que eram ordenanças do sacerdócio arônico. Jesus Cristo é o sumo sacerdote de uma ordem maior do sacerdócio e não da ordem levita. É por isso que nós temos templos hoje em dia e nós falaremos um pouquinho mais sobre isso ao final de nosso debate. Muitos estudiosos sugerem que Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, talvez tenha sido um hino que muitos antigos cristãos cantavam sobre Jesus Cristo. Talvez também seja o tema central do livro inteiro de Hebreus. Este hino faz majestosamente 3 coisas e, por isso, talvez o autor decida usar. Então, número 1. Jesus suplanta todas as coisas do passado. É o que nós podemos ler em Hebreus 1:1, que diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Esse versículo 1 é muito interessante, porque como vocês podem ver na figura aí ao lado, ele é escrito com repetições da letra grega pi, que seria equivalente ao nosso P. São essas que estão destacadas aí. Demonstra o grau de erudição de quem escreveu este texto. 2. Estabelece a alta cristologia nos versículos 2 e 3, que dizem o seguinte: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui se enfatiza a divindade de Jesus Cristo. É essa a alta cristologia que é chamada pelos estudiosos. 3. Jesus purifica nossos pecados, como já lido nesse versículo 3. E é uma linguagem que remete diretamente às cerimônias do templo. E é muito interessante notar que no códex mais antigo, ou códice mais antigo, que se tem registro desta epístola aos Hebreus, há uma nota marginal, uma nota no cantinho, que diz o seguinte, como vocês podem ver aí na foto ao lado. Tolo e inescrupuloso, conserve a antiga escrita e não a modifique. Havia uma modificação que circulava deste versículo 3, quando ele diz, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, alguns não gostavam muito desta ideia de Cristo estar sustentando toda a criação. Alguns achavam até que era heresia, que seria o próprio Deus, e modificavam esse texto. O resto do livro é o autor mostrando como Jesus é muito maior que as instituições antigas. E o autor vai desdobrar esses 3 temas centrais que acabamos de discutir. O nosso hino número 35, com o título A Deus, Senhor e Rei, do Inário dos Santos dos Últimos Dias, parece seguir esse mesmo padrão estrutural que vemos nesta canção de Hebreus. Uma dica que eu posso dar ao estudar Hebreus é acompanhar a tradução oficial da Igreja com uma tradução mais moderna, na linguagem de hoje. E aí a gente pode ver coisas que não havíamos percebido. O livro segue apresentando Jesus de uma forma bem sistemática. Já que o autor estabeleceu que ele é superior a todas as coisas anteriores, ele vai prosseguir mostrando que Jesus é superior aos anjos, a Moisés e ao sacerdócio levítico. Então vamos ver Hebreus capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os estudiosos debatem se não há uma motivação social para o autor começar justamente com essa afirmação. Será que esta comunidade era especialmente afeita à veneração angélica ou algo assim? Os essênios acreditavam bastante e relatavam interações frequentes com os anjos no templo. Não que seja impossível, mas talvez haja evoluído para alguma forma de adoração. Ou simplesmente foi um movimento retórico só para mostrar quão superior era Jesus. A partir daqui, o autor dará 7 versículos do Velho Testamento como prova desta superioridade de Jesus aos anjos. Dos versículos 5 ao final do capítulo 1, podemos ver o autor defender este argumento de que Jesus é superior aos anjos. Então vamos analisar estes versículos e vou apresentar as correlações do Velho Testamento a vocês. Segue a listinha. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será
por filho. Esse versículo é extraído de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Ainda nesse Hebreus, capítulo 1, versículo 5, podemos ver correlação com 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. São duas passagens do Velho Testamento que tratam sobre a realeza. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Essa é uma referência a Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43. Hebreus, capítulo 1, versículo 7. E quanto aos anjos, diz: o que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Isso foi extraído de Salmos 104, versículo 4. Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, quanto ao Filho, diz: ó Deus, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Nós podemos ver uma referência aí a Salmos, capítulo 45, versículos 6 e 7. Hebreus, capítulo 1, versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Vemos um eco disso em Salmos 102, versículos 25 a 27. E por fim, Hebreus capítulo 1, versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Isso também foi extraído de um salmo famoso, Salmos 110, versículo 1. Então, só revisando, Hebreus 1, 5, de Salmos 2, 7. Hebreus 1, 5, de 2 Samuel 7, 14. Hebreus 1, 6, de Deuteronômio 32, 43. Hebreus 1, 7, Salmos 104, versículo 4. Hebreus 1, 8 a 9, de Salmos 45, versículos 6 a 7. Hebreus 1, 10, de Salmos 102, dos versículos 25 a 27. E Hebreus 1, 13, de Salmos 110, 1. Se admitirmos que foi escrito por volta dos anos 60 depois de Cristo, talvez o único livro que dispunham naquela época era Marcos. Algumas cópias já deviam circular pela comunidade. Então, a audiência que estava lendo esta epístola, ou esta homilia, ou este sermão aos hebreus, só tinha disponível o Velho Testamento, só lia o Velho Testamento. Nós devemos nos lembrar mais uma vez, eu sempre reforço isso, que a divisão dos capítulos é algo moderno. E se quisermos apreciar todo o fluxo de ideias do autor, devemos ler continuamente do capítulo 1 ao capítulo 7. Então, vamos seguir para o que chamamos hoje de capítulo 2, mas continuaremos no mesmo argumento do autor. O capítulo 2 parece ser: ok,
Se os anjos são legais e eu devo ouvir a mensagem deles quando um aparece, quanto mais eu devo ouvir o Filho, que é maior que todos os anjos. Nós podemos ver isso em Hebreus, capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, que diz o seguinte: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos venhamos a esquecer. Porque se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o capítulo 2 é desenvolvido todo em cima desta lógica que nós devemos ouvir mais a Jesus do que aos anjos, porque ele é superior. E parece chegar ao final já antecipando uma pergunta que surgiria na mente da audiência deste discurso. Se Jesus é tão superior aos anjos, como foi que ele sofreu, foi tentado e morreu em um corpo humano? O autor explicará que por um breve momento ele se fez menor que os anjos, como os humanos. Vamos ver lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. E diz o seguinte: Porém, vemos coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Olha que interessante. E esse versículo pode ser cruzado com Salmos 8, 5, que diz que a humanidade foi feita pouco menor que os anjos. E ele fez isso, ele se colocou menor do que os anjos, para que ele trouxesse muitos filhos à glória. É o que vemos no versículo 10 do capítulo 2 de Hebreus. Porque convinha que aquele, por cuja causa são todas as coisas, e mediante o qual todas as coisas existem, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições o autor da salvação deles. Então, para que ele soubesse na carne como nos socorrer, se fez menor que os anjos, como os seres humanos. E isso está relatado no versículo 18 de Hebreus 2, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. E ele ainda expia por nossas faltas, além de nos socorrer nessas enfermidades, nessas dificuldades que nós temos, ele expia por nossas faltas, nossos pecados. Está no versículo 17 de Hebreus 2. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, para expiar os pecados do povo. Então esse é um capítulo que explica a condescendência de Deus. É a mesma ideia expressa em Alma, capítulo 7. E vocês se lembram, em 1 Nefe 11, logo após o anjo apresentar Maria a Nefe, ele faz uma pergunta a Nefe: conheces tu a condescendência de Deus? 1 Nefe 11, 16. Nefe então vai dizer que não entende essa condescendência. Está lá no versículo 17 de 1 Nefe 11. E o anjo vai justamente explicar sobre como
Cristo se fez carne e sofreu na carne. É o tema deste capítulo 2 de Hebreus. E por que então ele tinha que ser humano? Para que ele morresse. É o que vemos em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. E lemos o seguinte: E, porquanto os filhos participam de carne e sangue, também ele participou dos mesmos, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, se ele mantivesse seu status de superior aos anjos, ele não poderia morrer. Então, a primeira razão para Jesus ser humano, ele precisava morrer. A segunda razão é que ele seria aquele que abriria caminho para os humanos, como lemos no versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas e mediante o qual todas as coisas existem, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições o autor da salvação deles. Em português, foi traduzido como autor da salvação, mas em inglês é captain, ou seja, capitão, aquele que lidera, aquele que vai à frente. Então era Cristo que teria que mostrar o caminho, abrir o caminho para os seus irmãos humanos. E ele vai apoiando o seu argumento em passagens do Velho Testamento. Podemos então cruzar Hebreus capítulo 2, versículo 12 com Salmos capítulo 22, versículo 25. Podemos cruzar também Hebreus capítulo 2, versículo 13 com Isaías capítulo 8, versículo 18. E neste segundo segmento, o autor desenvolverá a ideia de que Jesus é superior a Moisés. No primeiro segmento, Jesus é superior aos anjos. Neste segundo segmento, é superior a Moisés. Será o tema aí de Hebreus capítulo 3 e a primeira porção do capítulo 4 de Hebreus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, lemos o seguinte: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Apóstolo em grego significa o enviado, ou seja, um título apto a Jesus Cristo. E ainda vemos mais um título, sumo sacerdote da fé que professamos. Passando ao versículo 2, lemos o seguinte: sendo fiel ao que o constituiu, como também Moisés, em toda a sua casa. Cristo foi fiel àquele que lhe concedeu estes chamados. Assim também, Moisés foi fiel ao chamado que lhe foi concedido. É como se o autor dissesse: nós reconhecemos isso, nós o amamos por isso e lhe somos gratos por isso. Mas, aí vem o versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto mais honra do que a casa tem aquele que a edificou. E essa ideia vai ser desdobrada de que Jesus Cristo é maior do que Moisés, dos versículos 4 ao 6, onde lemos: Porque toda casa é edificada por alguém, porém, o que edificou todas as coisas
é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de dizer. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente retivermos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O autor tenta convencer a audiência a não confiar na lei mosaica, porque nós temos a Jesus. Também podemos analisar sob a ótica dos gentios, que estavam a ser pressionados a seguir os ritos do judaísmo. Então ele está dizendo, não precisa, só precisa confiar em Jesus Cristo. O restante do capítulo é essa homilia dedicada ao Salmo 95. Lembram-se que a definição de homilia é uma explicação em forma de discurso da passagem lida, então parece que o Salmo 95 é a passagem escolhida e este capítulo 3 de Hebreus é uma explicação da leitura desta passagem. Fala como a geração de Moisés não foi permitida a entrar no repouso. É a palavra-chave desta pregação. Rest, descanso, em inglês. O autor usa esse fato para demonstrar que a geração de Moisés não obteve esse repouso, cabendo à nova geração obter esse repouso. Ele traça esse paralelo com os que se apegavam à lei de Moisés e instava que fôssemos diferentes, se apegando não a Moisés, mas a Cristo. Assim, Jesus consegue fazer algo que Moisés não pôde fazer. E isso continua até a primeira metade do capítulo 4 de Hebreus. O repouso mencionado não era simplesmente a terra prometida, como nós vemos no versículo 8 de Hebreus 4. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, depois disso não falaria de outro dia. E aí vocês devem notar o jogo de palavras, Josué e Jesus. A palavra é a mesma em hebraico, o nome é o mesmo. Então o autor frisa que conquistar a terra prometida não era o repouso final que Jesus prometia. Vejam no versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Mas o que ele se refere aí é um repouso eterno, uma salvação, como se lê no versículo 11 de Hebreus 4. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Os versículos 12 e 13 são versículos bem famosos. Nós vamos lê-los. Eles vão tratar sobre a espada de dois gumes e que não há nada encoberto diante de Deus. O versículo 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E no versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem tratamos. No versículo 7 de Hebreus 4, há uma palavra que é repetida algumas vezes e ela é importante. Vejam se conseguem descobrir qual é. Hebreus 4, versículo 7.
ele determina outra vez um certo dia, que se chama hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra é hoje. Não devemos deixar para amanhã. É uma ideia que é ecoada também pelos profetas do livro de Mórmon. Hoje é o tempo para nos prepararmos, para nos encontrarmos com esse grande sumo sacerdote. A metade final do capítulo 4, então de Hebreus 4, 14 em diante, até o capítulo 7, é onde nós encontramos a terceira ideia de que Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Nós já vimos que ele é superior aos anjos, superior a Moisés e superior agora ao sacerdócio levítico. Dos capítulos 8 ao 10 de Hebreus, o autor nos mostra como o sacrifício dele, de Jesus Cristo, foi infinitamente superior ao sistema sacrificial observado pela lei mosaica. Para essa exposição, o autor se apoiará grande e fortemente em como o templo e o sistema de sacrifícios daquela época funcionavam. Então nós precisamos revisar um pouquinho como eram feitos esses rituais para podermos seguir a lógica do autor de Hebreus. O sacerdócio levítico, para começar, era hereditário, baseado em qual tribo se nascia. E era o seguinte: se nascesse na numerosa tribo de Levi, seria um levita. Se dentro desta tribo de Levi, um levita, fosse nascido na linhagem de Arão, era um sacerdote levita. Se fosse ainda o primogênito destas linhagens, seria o sacerdote arônico presidente, chamado de sumo sacerdote. Não devemos confundir este sumo sacerdote com o ofício de sumo sacerdote da igreja em nossos dias. Então era essa classe de sumos sacerdotes que mediava o contato do povo com Deus. Eles representavam em si mesmos tanto o povo quanto Deus para o povo. E o sistema sacrificial trazia a ideia de que o sangue do animal ofertado e preparado pelo sacerdote simbolicamente trazia a purificação dos pecados. O sangue era esse selo de purificação. E o autor parece usar muitas ideias platônicas, ou seja, de Platão, como a ideia de que tudo o que vemos aqui são sombras das realidades celestiais. Como vocês podem ver aí nesta figura, é a alegoria ou o mito da caverna de Platão. E o que o autor faz, assim como Platão, é encorajar a audiência a se voltar para a entrada da caverna e não de costas, enxergando somente essas sombras. O sacerdócio levítico seria simplesmente uma sombra da realidade celestial que é Jesus Cristo. O sumo sacerdote terreno no Templo de Jerusalém era simplesmente a sombra da realidade celestial que é Jesus, o sumo sacerdote de fato. O templo terreno é uma sombra do templo celestial. Em Hebreus 4, 14, o autor vai começar a demonstrar a superioridade do sacerdócio de Jesus. Vamos ler. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
Vejam que aqui ele vai chamar Jesus de grande sumo sacerdote, ou seja, acima do sumo sacerdote terreno, que penetrava o véu do templo. E Cristo, aí como grande sumo sacerdote, penetrava o véu celestial, adentrando no Santo dos Santos celestial. O autor nos insta a reter essa fé, sem retornar aos caminhos e ritos e comportamentos antigos. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, temos o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É frisado que mesmo ele sendo esse grande sumo sacerdote celestial, ele não era descolado da nossa realidade. Ele nos entendia como o sumo sacerdote terreno que era do povo, porque ele, Cristo, se fez humano. E ele, Cristo, era melhor ainda, porque não havia pecado, diferentemente das imperfeições do sumo sacerdote terreno. E lemos no versículo 16: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Podemos confiar completamente em nos aproximarmos do trono de Deus por conta deste sumo sacerdote, que neste exato momento, agora, hoje, medeia por nós. A oração que fazemos hoje é um exemplo disso. Antes era o sumo sacerdote que orava por nós. Agora podemos trespassar este véu e nos aproximarmos ousadamente do trono de Deus. Com Cristo, nosso grande sumo sacerdote, essa relação é muito mais pessoal do que com o sumo sacerdote terreno, porque ele realmente se compadece de nós, sente o que nós sentimos, sabe o que nós passamos, diferentemente daquele sumo sacerdote terreno que não sabia nem seu nome, nem o nome da pessoa que fazia aquela oferta. No capítulo 5 de Hebreus, o autor constrói o seu argumento apontando as limitações deste sacerdócio levítico terreno e do seu sacerdote presidente. É como se ele dissesse: não se esqueçam, isso é uma sombra, a sombra na parede posterior da caverna. Então vamos ler Hebreus capítulo 5, dos versículos 1 ao 3. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dádivas e sacrifícios pelos pecados, o qual se possa compadecer ternamente dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. O próprio sumo sacerdote era pecador, sujeito às enfermidades, como qualquer um de nós. E no versículo 4, ele vai se referir ao sistema de linhagem pelo qual alguém era constituído sumo sacerdote sobre o povo. Vejamos. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. É uma escritura famosa aí nos santos dos últimos dias para explicar como se recebe o sacerdócio. Mas aí ela está se referindo a
como era passado esse sacerdócio levítico nesse sistema de linhagem. Hebreus capítulo 5, versículo 5 pode ser cruzado com Salmos capítulo 2, versículo 7, e diz o seguinte: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Vejam que Cristo também foi sumo sacerdote por linhagem, como o sumo sacerdote do sacerdócio levítico, mas ele foi sumo sacerdote por linhagem de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 6, como também diz noutro lugar, e esse noutro lugar é Salmos 110, versículo 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a nossa introdução à ideia de que o Salvador não é um sumo sacerdote levita, mas de uma ordem maior, de Melquisedeque. Ele nem era nascido na tribo de Levi, era da tribo de Judá. E é esse o ponto que o autor vai abordar no capítulo 7 de Hebreus. E esse é um movimento assim bem esperto do autor para justificar Jesus, não sendo um levita, ser um sumo sacerdote, mas de uma ordem totalmente diferente da ordem levita. Vamos ver Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Esse quanto ao que temia tem uma notinha de rodapé A. Se vocês clicarem aí, significa que ele foi ouvido por causa de sua devoção, de sua reverência. O sumo sacerdote terreno, ele fazia essa súplica e essas orações diante do véu do templo diariamente e saía para proferir bênçãos sobre o povo de Israel. E aqui o autor ele traça um paralelo com o clamor de Cristo no jardim do Getsemane, expiando por nossas faltas, ou pode ser também uma referência ao seu clamor, à sua súplica enquanto estava pendurado na cruz. Dos versículos 8 ao 10 do capítulo 5 de Hebreus, nós vamos ler o seguinte: ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo também foi aperfeiçoado pelo sacrifício que fez, como vemos no versículo 9. É o aspecto mútuo da salvação que já discutimos antes. Reparar como o próprio Salvador entende que após o processo que ele passou, a perfeição lhe seria concedida. Vocês podem até cruzar esses versículos e comparar as versões de Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 48, e terceiro Nefe, capítulo 12, versículo 48. Aqui em terceiro Nefe, ele diz: como eu ou como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Na escritura em Mateus, ele não se inclui como perfeito. Então, até Cristo tinha a noção que ele seria aperfeiçoado por esse sacrifício que ele fez. É por isso que aqui nas Américas, a
após ter feito o sacrifício expiatório, ele diz: como eu ou como vosso Pai, somos perfeitos. Neste momento da expiação, o próprio Salvador se reconcilia com Deus. Se vocês lerem em Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus Cristo diz: passe de mim este cálice, porém não seja como eu quero. É um protótipo da reconciliação que ele faria conosco e Deus. E esse foi o caminho da exaltação de Cristo. Ele aprendeu neste processo como ser o Filho exaltado, sentado à mão direita de Deus, confiando sempre na vontade do Pai, mesmo quando ele não via aonde aquilo iria dar. Ou seja, passa de mim este cálice, eu não estou vendo onde isso vai dar, porém, a reconciliação. Não seja como eu quero. Eu confio plenamente em ti. No resto do capítulo 5 de Hebreus, bem como no capítulo 6, o autor vai puxar um outro assunto, divagando sobre outro tema relacionado, mas não no mesmo assunto. Parece que o assunto estava ficando denso demais e o autor decide voltar ao básico, o leite, antes de mastigar a carne. Vejam aí nos versículos 12, 13 e 14 de Hebreus 5. Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, mesmo já tendo ouvido estas coisas há algum tempo, como ele diz aí, já deveriam dominar, ser mestres nessas doutrinas. Havia ainda a necessidade de se retornar ao básico, os primeiros rudimentos das palavras de Deus, como ele chama no versículo 12. Observar que são eles próprios que se deixaram decair na palavra de Deus. Ele próprio diz aí na Escritura: vos haveis feito tais. É isso que ele vai falar no versículo 12. Talvez seja nós, quando nós só deixamos o estudo das Escrituras para a aula do instituto ou para a aula da escola dominical e nós não temos o nosso estudo, onde a revelação fluirá talhada à nossa necessidade. E aí, o autor vai dar um puxão de orelha na audiência. Ele diz assim: nada disso, vocês já são cristãos há algum tempo, já deviam ser mestres, já passaram da fase do leitinho. Precisam de alimento sólido porque já têm dentes espirituais. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Então, podemos aplicar isso a nós. Nada de pensar como um ramo novamente. Nós somos ala. Nada de voltar para o leitinho. Nós precisamos agora de carne. Carne de ala, para nós crescermos e termos o sustento espiritual necessário. Em Hebreus capítulo 6, versículo 3, ele diz: e isso faremos se Deus o permitir. Clicando na notinha de rodapé A, vai abrir uma tradução de Joseph Smith. E nessa tradução,
de Joseph Smith, nós podemos ler: nós prosseguiremos até a perfeição. E isso faremos, prosseguiremos até a perfeição, se Deus o permitir. Ele diz: nós não vamos ficar nesse leitinho da fé, nós vamos subir o nível, nós vamos comer carne até a perfeição. Precisamos nos nutrir dessa doutrina de Cristo até a perfeição. Em Hebreus capítulo 6, versículo 6, ele vai começar a dizer: é impossível que alguém que já foi iluminado, provou do celestial, decaia. Então, no versículo 6, ele diz: e vieram a cair, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmos o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Se clicarem aí em vitupério na notinha de rodapé, vai abrir e dizer, isto é, ofensas, afrontas, e o expõe a ofensas e afrontas. Essa queda aqui não é o tropeço que nós damos pelos pecados que cometemos ou pelos vacilos que nós temos, mas essa queda tratada aqui é cometer o pecado imperdoável, negar o Espírito Santo, tá bom? O leite é ótimo, mas não nos susterá completamente. Essa carne é que será a âncora da alma, como lemos em Hebreus 6, versículo 19, a qual temos como uma âncora da alma, segura e firme, e que entra até o interior do véu. Vejam onde essa âncora está fincada: no Santo dos Santos celestial. É no reino celestial que nós devemos baixar a nossa âncora. É isso que o Senhor espera de nós, como lemos em Hebreus 6, 9. Porém de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. O Senhor espera de nós coisas melhores e Ele levará em conta todo o trabalho que fizemos para o nosso próximo e para Ele, como vemos em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto ministrastes aos santos e ainda ministrais. Então o Senhor, Ele não esquece nenhum ato, nenhum feito nosso em prol da ministração de nossos irmãos e da perseverança de nossa ministração aos irmãos. No versículo 15 de Hebreus 6, lemos: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Ele fala de Abraão, mas é um recado para todos nós. Essa perfeição não chegará de uma hora para outra. É preciso esperar com paciência o tempo do Senhor. Enquanto isso, não podemos simplesmente ficar sentados esperando sem fazer nada. Devemos nos dedicar até o fim. É o que diz o versículo 11 de Hebreus 6. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Nós devemos continuar perseverantes até termos essa certeza de salvação. Desde os primórdios da restauração, nós somos fascinados por estes capítulos em Hebreus, especialmente o capítulo 7,
que podemos ler em conexão com Doutrina e Convênios 84 e Doutrina e Convênios 107. Muitas dessas ideias e linguagem vêm daqui, do capítulo 7 de Hebreus. É neste capítulo 7 de Hebreus que o autor se antecipa à dúvida da audiência. Como Cristo é um sumo sacerdote, se nem levita ele é? Nós não temos muita informação sobre Melquisedeque no Velho Testamento. De fato, nós temos apenas duas passagens. Gênesis 14, onde o grande patriarca Abraão paga dízimos a ele. Levi não estava nem na jogada, já que seria neto de Abraão. Não havia sacerdócio levítico. É sobre isso que o autor argumentará em Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o qual saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A qual também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente interpreta-se rei de justiça. É o nome Melquisedeque, é o significado do nome Melquisedeque. E depois também rei de Salém, ou Shalom, rei de Shalom, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de receber o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então há a sugestão de que Melquisedeque é maior que Abraão. Reparar aí que em Hebreus, capítulo 7, versículo 3, que nós acabamos de ler, o autor já categoriza o sacerdócio possuído por Melquisedeque numa ordem diferente que o sacerdócio levítico, que era por linhagem. Este sacerdócio maior, não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, ou seja, não era concedido por essa linhagem humana. A outra passagem do Velho Testamento, em referência a esse sacerdócio, é o próprio Salmos 110, que nós já mencionamos algumas vezes neste debate de hoje. No versículo 4, está lá escrito, segundo a ordem de Melquisedeque. Seria um sacerdócio real. Melquisedeque como rei da retidão, rei da justiça, e os reis da linhagem davídica. Seria aí o combo, rei mais sacerdote, que era assim considerado os reis de Israel. Nos manuscritos do Mar Morto, especialmente um chamado de 11Q13, ele tem o título de Documento Melquisedeque. Há relatos dessa expectativa judaica de que o Messias futuro seria o retorno de Melquisedeque, que iniciaria um jubileu eterno onde a morte não teria poder. Talvez o autor de Hebreus tivesse ciência da circulação deste texto nas comunidades. O argumento principal é que este sacerdócio levítico não pode trazer a perfeição, que só é conseguida pelo sacerdócio de Melquisedeque,
versículo 11 de Hebreus 7, e lemos assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque debaixo dele o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Mas qual é a necessidade, então, se o sacerdócio levítico iria nos salvar, iria nos conduzir à perfeição, de ter outro sacerdócio? Então ele mostra que, através do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, é que nós conseguimos ter a perfeição, e não por meio daquele sacerdócio levítico que operava no meio do povo. É como se o sacerdócio levítico fosse o leite de Hebreus 6 e o sacerdócio de Melquisedeque fosse a carne de Hebreus 6. Aquele primeiro sacerdócio não teria o poder de nos suster. Haveria a necessidade da proteína da carne para nos aperfeiçoarmos. Em Hebreus, capítulo 7, versículos 12, 14 e 16, mostra como Jesus é de outra ordem. Vamos lê-los. Versículo 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz-se também mudança da lei. Versículo 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, sobre cuja tribo Moisés nada falou acerca do sacerdócio. E o versículo 16, o qual não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. O mandamento carnal aí mencionado era o sistema sacrificial levítico. Vida indissolúvel aí poderia ser traduzido como vida sem fim, vida eterna, que é o que o sacerdócio de Melquisedeque traz. A partir deste momento, em Hebreus 7, vemos o capítulo aí bastante conversante com Doutrina e Convênios, 84. É interessante notar como nas capelas é um sacerdócio menor sempre utilizado. O bispo, presidente do sacerdócio arônico, os sacramentos, batismo, e no templo vemos o sacerdócio de Melquisedeque em ação. É a sombra do real, a sombra do celestial. Reparar que no templo há um portador do sacerdócio de Melquisedeque que tem o poder de te levar à presença de Deus, que tem o poder de abrir o véu do templo, que tem o poder para te levar à completa maturidade, à perfeição, que tem o poder de nos tornar reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Hebreus capítulo 7, versículo 22 pode ser cruzado aí com Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 a 34. E o versículo 22 diz: de tanto melhor convênio Jesus foi feito fiador. O autor sugere que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque que Jesus portava era esse novo convênio. Seria a nova aliança da qual ele próprio era fiador, penhor, o penhor do Espírito, como vimos já em outras passagens. Vários sacerdotes foram chamados porque eles eram mortais e eram substituídos, é o que nós lemos no versículo 23. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porquanto pela morte foram impedidos de permanecer. Mas Jesus, sendo eterno, possui um sacerdócio eterno também, versículo 24 de Hebreus 7. Mas este, porque permanece eternamente,
tem um sacerdócio perpétuo. Então vejam o contraste da natureza do sacerdócio eterno de Cristo versus a natureza terrena do sacerdócio levítico. E é por meio deste eterno, que possui um sacerdócio igualmente eterno, que concede salvação à humanidade. Está lá no versículo 25 de Hebreus 7. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nos versículos finais aí de Hebreus 7, do 26 ao 28, além da eternalidade de Cristo, havia a perfeição de Cristo. Vejamos, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho que para sempre foi aperfeiçoado. Então, além de um Cristo eterno, temos um Cristo perfeito. Perfeito para ser esse grande sumo sacerdote. E por estar eternamente intercedendo por nós. E por causa dessa sua perfeição, nós podemos ter perfeita confiança em ousadamente nos aproximarmos do trono de Deus. Eu vou me aproximar ousadamente. E você vai se aproximar ousadamente?